de Mateus, capítulo 6. Podemos ler? Diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu disse para os irmãos que eu estou um pouco cansado. Então, provavelmente o ritmo da minha voz vai ser um pouco cansado também. Mas esse texto que nós acabamos de ler, estes versículos de Mateus, capítulo 6, versículo 12, 14 e 15, estão dentro do contexto da oração do Pai Nosso. A oração que o Senhor Jesus ensinou. Nessa oração, Jesus ensina que devemos pedir perdão ao nosso Pai que está no céu, mas que também devemos e temos a obrigação de perdoar as pessoas que nos ofendem aqui na terra. E Jesus conclui dizendo que, se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, também o Pai não nos perdoará as nossas ofensas. Então preste bem atenção. Se você é uma pessoa que você diz assim: eu não perdoo, então você também não será perdoado quando você pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Se você é aquele tipo de pessoa que diz: eu não perdoo, você está impedido de fazer essa oração. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Você não pode fazer essa oração. Porque se você fizer essa oração e disser: Pai, me perdoa, da mesma maneira como eu tenho perdoado, e você não perdoa, o que é que você está pedindo para Deus? Que Ele também não lhe perdoe. Porque Jesus coloca essa condicional. Porque se vocês perdoarem, também o Pai vos perdoará. Porém, se vocês não perdoarem, também o Pai não lhes perdoará. Eu já preguei sobre o perdão aqui nesta igreja. Foi no dia 16 de julho deste ano. Eu preguei um sermão aqui cujo título foi 5 verdades sobre o perdão. Eu não sei quem lembra, porque dificilmente, infelizmente, as pessoas se lembram, né? O que eu estou pregando aqui, provavelmente muita gente antes, até mesmo de ir embora, vai esquecer. Mas toda pregação, todo sermão que eu faço,
ele fica registrado, para que depois eu mesmo me lembre daquilo que eu estou dizendo. Então, no dia 16 de julho deste ano, eu preguei um sermão aqui sobre o perdão, cujo título foi 5 verdades sobre o perdão. E, naquela ocasião, nós falamos que o perdão não é uma opção, o perdão é uma obrigação. Nós temos que perdoar. Falamos também que o perdão não é um sentimento. Você não perdoa porque você está sentindo no seu peito, no seu coração, a vontade de perdoar. Não, perdão não é sentimento. O perdão, ele não deve ser fingido, né? Eu até contei aqui uma história que quem tem pelo menos a minha idade para cima se lembra disso, né? Da época da Guerra Fria, da época da União Soviética, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O comunismo lá na Europa. E aí havia aquelas reuniões da ONU, né? Aqueles tratados de paz. E naquela época era o presidente da União Soviética era o Mikhail Gorbachev, né? E o presidente dos Estados Unidos era o George Bush, né? O George Bush pai. E eles se reuniam lá naquelas reuniões da ONU e discutiam e tal. No final eles tiravam uma foto assim, apertando a mão, né? E sorrindo. Aí no outro dia estava dizendo assim, a Rússia ameaça bomba nos Estados Unidos. Os Estados Unidos diz que tem uma maior ainda, né? Tem uma bomba mais poderosa. Ou seja, isso é um retrato do perdão fingido, né? Ou seja, a pessoa diz para você, não, meu irmão, eu te perdoo e tal, mas a mágoa ainda fica no coração. Outra coisa que nós vimos no sermão que eu estou falando, no sermão passado, onde falamos sobre 5 verdades sobre o perdão, é que quando você perdoa, não significa que aquilo se apaga da sua mente, não se apaga. É impossível que uma lembrança se apague da nossa mente. Existem lembranças que são mais fortes do que outras, mas todas as suas experiências de vida ficam armazenadas no seu subconsciente. E uma hora ou outra você se lembra lá de uma experiência que você teve quando você era criança. Por quê? Porque aqui fica registrado. Então, quando você tem uma experiência traumática, de conflito com outra pessoa, isso não se apaga da sua mente, não se apaga. Então, não é possível esquecer. Então, quando você perdoa, não significa que você vai esquecer aquilo que aconteceu. Mas significa que a ofensa feita, depois que você perdoa, ela não te machuca mais. Ela não te causa mais dor, incômodo, tristeza. Por quê? Porque você perdoou, porque você liberou, porque você soltou. Então, mesmo quando a lembrança vem, aquilo não te machuca, aquilo não te causa tristeza, aquilo não te causa mágoa. E a quinta coisa que nós vimos sobre o perdão no sermão passado é que Deus não aprova a falta de perdão. E aí nós usamos até aquele texto onde Pedro pergunta para... Desculpe, irmão. Pedro pergunta para Jesus, até quantas vezes
devo perdoar meu irmão? Até 7. E Jesus diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus conta aquela história do credor incompassível de um homem que devia o equivalente na moeda de hoje, cerca de 150 milhões de dólares. E ele não tinha como pagar. E ele foi perdoado da dívida. E aí depois ele encontra um companheiro seu que devia para ele, no equivalente da moeda atual, cerca de 600 dólares. E ele não quis perdoar. E aí quando aquele rei que perdoou aquela dívida astronômica, chama aquele homem e diz, eu não te perdoei uma dívida imensa, porque você me pediu e porque você não fez o mesmo com o seu companheiro. Então, quando você perdoar alguém, saiba que você está fazendo a vontade de Deus. Mas quando você não perdoa, você está indo contra a vontade de Deus, porque Deus não aprova a falta de perdão. Então, quando você perdoa, se for possível a convivência, é melhor, principalmente na igreja. Na igreja, quando há perdão, tem que haver convivência, a não ser que a outra pessoa não queira. Aí é outra coisa diferente, né? Então, estes pontos foi o que vimos na pregação passada, que eu falei, de 16 de julho, quando eu preguei aqui sobre 5 verdades sobre o perdão. Agora, eu quero fazer uma outra pregação sobre esse tema, sobre o sermão, sobre o perdão, aliás. E o título do sermão de hoje é Aprenda a perdoar e fique livre da mágoa. Aprenda a perdoar e fique livre da mágoa. Vamos dizer? Vamos lá? Aprenda a perdoar e fique livre da mágoa. Esse é o título do sermão de hoje. Agora, eu quero ler um trecho de um e-mail que um certo pastor recebeu há algum tempo atrás. E a resposta que esse pastor deu a esse e-mail que ele recebeu. A pessoa que escreveu o e-mail para o pastor disse assim: Pastor, há um tempo atrás, algumas pessoas em quem eu confiava fizeram uma grande injustiça comigo e não estou conseguindo perdoar. Todos os dias eu tento liberar perdão, mas a dor que eu sinto é muito grande por causa do que foi feito comigo por essa pessoa. Por favor, me ajude. E aí o pastor respondeu da seguinte forma: assim como você, muitas pessoas gostariam de ter mais facilidade em perdoar os outros. Como não conseguem, elas sofrem muito por carregar a mágoa no coração. A medicina já comprovou que grande parte das doenças chamadas psicossomáticas, como transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, aneurisma cerebral, hipertensão
E muitos tipos de câncer são resultado direto da falta de perdão. Eu sei, essa é a resposta do pastor, que é mais fácil falar de perdão do que praticar o perdão. Mas eu mesmo já perdoei muitas pessoas que traíram minha confiança e posso dizer com certeza que é possível fazer isso. É possível sim perdoar. Às vezes eu me lembro do que fizeram comigo, mas já não sinto dor, porque o perdão verdadeiro cicatriza a ferida. Então, meus amados irmãos, dito tudo isto que eu já disse, e dito que o título do sermão de hoje é Aprenda a Perdoar e Fique Livre da Mágoa, eu quero mostrar para vocês 3 passos baseados na palavra de Deus, que se obedecermos, conseguiremos perdoar e ter uma vida melhor. 3 passos baseados na palavra de Deus, que se obedecermos, conseguiremos perdoar e ter uma vida melhor. O primeiro passo que nós devemos tomar para poder perdoar é o seguinte: decida perdoar. Decida perdoar. Tome uma decisão. Eu fui ofendido, eu fui magoado, eu estou chateado, eu estou com raiva, eu fui mal compreendido, mas, apesar de tudo isso que fizeram comigo, eu decido perdoar. Então faça isso. Decida perdoar. Você nunca vai perdoar alguém se você esperar sentir vontade de perdoar. Então, por isso, decida obedecer à palavra de Deus, que diz que devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, se quisermos receber o perdão de Deus toda vez que precisarmos, nós temos que perdoar. Agora, eu quero dar uma explicação aqui sobre essa questão do perdão de Deus. A Bíblia diz que quando uma pessoa ela reconhece que é um pecador e ela aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, todos os seus pecados são perdoados. Essa pessoa se torna um filho de Deus, certo? Porém, Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, que o pastor Abel usou domingo passado para pregar uma mensagem maravilhosa aqui sobre como nós devemos reagir quando alguém nos confronta, quando alguém nos faz o mal, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Jesus fala no Sermão do Monte que pagar o mal com o bem e perdoar a quem nos ofende é uma prova de que de fato você é filho de Deus. É uma prova de que de fato você é filho de Deus. Então, quando você perdoa alguém que me ofendeu, você está provando: eu já fui perdoado por Deus. E porque eu fui perdoado por Deus e reconheço o tamanho do perdão que eu recebi, eu também dou esse perdão para aqueles que me ofendem. É uma prova de que você é filho de Deus. Agora, se você não perdoa, que prova você está dando?
Qual é a prova que você está dando? Mas, em segundo lugar, ainda sobre o perdão de Deus. Mesmo que nós já fomos perdoados da cruz de todos os nossos pecados, nós ainda não estamos longe da presença do pecado. Nós vivemos desse mundo, e nesse mundo nós temos 3 inimigos principais. Quais são os nossos inimigos? O diabo, que muitas vezes fala na nossa mente, lançando tentações para que nós nos desviemos e pequemos. O mundo, que é controlado por Satanás, e o mundo enche a nossa cabeça com ideias e práticas e costumes e apelos que vão contra a palavra de Deus, e aquilo nos atrai, e nós que não deveríamos ser amigos do mundo, acabamos adotando o estilo do mundo como nosso estilo de vida, e isso é pecado. Então o mundo é nosso inimigo. E a nossa carne, a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal, que, diz a Bíblia, milita, luta contra as coisas do Espírito e nos arrasta para o pecado. Então nós somos salvos, nós somos filhos de Deus. Se nós morrermos, vamos para o céu, aquele que aceitou Jesus de verdade, né? Mas enquanto você estiver nessa terra, você ainda estará vivendo na presença do pecado. E pelo fato de estar vivendo na presença do pecado, você peca. Eu peco. E quando nós pecamos, nós perdemos a nossa salvação? Não perdemos a salvação. Mas a nossa comunhão com Deus, ela é interrompida, ela é obstruída. E para que essa comunhão ela seja novamente restaurada, é preciso que nós reconheçamos onde estamos errando, onde estamos pecando, onde estamos desobedecendo, e peçamos perdão a Deus, para que a nossa comunhão seja restabelecida. E é justamente nesse momento que entram as palavras de Jesus. Perdoa-nos da mesma maneira que nós perdoamos. Então, todas as vezes que você reconhece um pecado, uma falha, e você vai a Deus confessar para que a sua comunhão seja restabelecida com o Senhor, e você se lembra que você tem uma questão com alguém, ou alguém tem uma questão com você, e você não perdoa, então você não estará saindo perdoado dessa oração que você está fazendo, pedindo perdão a Deus. Porque para você ser perdoado, para que a sua comunhão seja novamente restabelecida, você deve primeiro perdoar. Então decida obedecer à palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Se quisermos receber o perdão de Deus, toda vez que precisarmos desse perdão, nós temos que perdoar. Em segundo lugar, o segundo passo que nós devemos tomar para que nós possamos aprender a perdoar é depender de Deus. Então, o primeiro passo é você decidir perdoar, e o segundo passo é você depender de Deus. Para quê? Para lhe dar as ferramentas e as condições necessárias para que você, de fato, perdoe. Então, meus irmãos, você, eu, qualquer um de nós, não conseguiremos perdoar sem o poder do Espírito Santo.
É muito difícil perdoar no nosso próprio esforço, na nossa própria carne. Se você realmente está disposto a perdoar, então Deus irá te ajudar. Mas você precisa se humilhar e clamar a Deus e dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero perdoar, mas existe uma força maligna dentro de mim, que é a minha carne, que não me deixa. Eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor quebre o meu orgulho, que o Senhor quebre o meu coração, que o Senhor humilhe a minha vida e me dê a força que eu preciso para fazer isso. Em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, diz que quando Jesus, ele estava subindo ao céu, antes dele subir ao céu, ele apareceu para os seus discípulos e soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Essa ocasião de João capítulo 20, versículo 22, é a mesma ocasião de Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus aparece pela última vez para os seus discípulos. Porque dali Jesus ia subir para o céu. E aí Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. E logo em seguida, Jesus ele dá uma instrução, uma ordem, para que os seus discípulos se perdoem uns aos outros. Ele diz: se vocês perdoarem a qualquer um, serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, o perdão lhes será retido. Então, da mesma forma, peça a Deus para que Ele te encha do Espírito Santo, para que você possa perdoar aqueles que te machucaram. Resista ao diabo com firmeza. O versículo dos aniversariantes, né? Revistam-se da armadura de Deus, Hebreus 11. Revistam-se da armadura de Deus para que possam resistir ao diabo. Resistam com firmeza. Quando ele lançar pensamentos ruins em sua mente, a fim de lhe impedir de liberar perdão. Eu não vou perdoar, não. Ele é quem tem que vir pedir perdão para mim, ou ela é quem tem que vir pedir perdão. Eu não perdoo. Isso é um pensamento do diabo. É o diabo que está colocando isso no seu pensamento. O orgulho no seu coração. Então, quando esse pensamento vier para lhe impedir de liberar o perdão a alguém, tome a decisão e perdoe. Jó capítulo 5, versículo 17 e 18 diz. Jó capítulo 5, versículo 17 e 18 diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. O que é que isso tem a ver com o perdão? É que essa exortação que você está recebendo agora, você não deve desprezar. Você deve tomar essa exortação como uma bênção de Deus para a sua vida e aceitar essa correção que vem de Deus, que vem do Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso para restaurar o seu coração, restaurar o seu sentimento e restaurar o seu relacionamento com essa pessoa que você precisa perdoar. Em terceiro lugar,
Em terceiro lugar, para que você possa aprender a perdoar, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. O primeiro passo é decida perdoar. O segundo é dependa de Deus para ter forças para perdoar. E o terceiro é obedeça a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. Vamos ver. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. Estamos concluindo. O que é que diz aí? Lucas 6, 27 e 28. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Olha aqui o que é que Jesus está dizendo. Amar os seus inimigos, amar os seus inimigos, fazer bem, o bem a quem te odeia, bem dizer significa falar bem daqueles que falam mal de vocês, bem dizer aos que vos maldizem, é falar bem de quem fala mal, e orar pelos que lhe perseguem e lhe caluniam. É fácil, mas nós temos que obedecer. Se nós somos filhos de Deus, temos que obedecer. Obedeça a Deus. Jesus disse que não devemos guardar nenhum sentimento de rancor no coração. Que devemos orar por aqueles que nos odeiam e que fizeram injustiça contra nós, pois com isso Deus pode revelar a eles o que fizeram de errado. A pessoa vai olhar e com a ajuda do Espírito Santo ela vai pensar assim: mas eu maltratei tanto essa pessoa, eu persegui tanto essa pessoa, eu falei tanto mal dela, e ela só respondeu para comigo com o bem. Então, de fato, o errado na história era eu. E pode acontecer dessa pessoa se arrepender e chegar a você e dizer: meu irmão, eu errei com você, me perdoe. E ali aconteceu uma obra de arrependimento. Pode ser que a pessoa que lhe ofendeu ou que lhe causou o mal, ela nem saiba disso, porque tem gente que, por causa do temperamento, fala alguma coisa, age de alguma maneira, é que nem o cavalo selvagem, chúcaro, né? Que você catuca ele, ele dá um coice. Você acha que o cavalo tem consciência do que fez com você? Não tem. Ele é um animal bruto. Ele agiu por instinto. Tem gente que é assim. É tão embrutecida e dá tanto lugar ao seu temperamento que ela não para raciocinar. E quando ela se deu conta, ela já machucou. Né? Mas mesmo assim você deve perdoar. Você deve perdoar. Amar os seus inimigos, fazer o bem a quem lhe odeia, falar bem de quem fala mal de você. Romanos 12, versículo 14. Romanos 12, versículo 14. Romanos 12, versículo 14. O que é que diz aí? Vamos ver todos juntos esse aqui, vamos lá? Vamos lá? Leia, comecem para me dar um descanso. Todo mundo junto, vamos lá.
Ok. Aqui, nesse versículo, a palavra abençoar significa falar bem, certo? Nesse versículo aqui, a palavra abençoar significa falar bem, falar bem. Nós temos outros versículos da Bíblia que abençoar tem outros significados. Mas nesse versículo aqui, a palavra abençoar, que vem do grego, no grego, que foi traduzido aqui para o português como abençoar, é a palavra euloiokalá. Euloiokalá. É uma palavra no grego. E essa palavra que foi colocada aqui, traduzida para esse versículo, lá do original, no grego, euloiokalá, significa falar bem. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Abençoai os que lhes perseguem. Ele está dizendo, fale bem dessa pessoa, não fale mal. Ah, irmão, sabe o irmão José das Couves? Ele não presta, não. Ele me persegue, ele fala mal de mim, mas ele é que é ruim. É ele que não presta. Você está obedecendo o que está dizendo aqui? Não. Não. Abençoar aqui é falar bem. Euloiokalá é falar bem. Olha, irmão. Ah, irmão, eu soube que o irmão José das Couves está falando mal do irmão, está perseguindo o irmão. O que é que o irmão diz? Ah, meu irmão, não digo nada não. Eu quero que Deus abençoe ele. Eu quero que ele seja uma pessoa próspera. Eu acho que ele é uma boa pessoa. Em vez de falar mal, fale bem. Fale bem. Então, abençoai aos que vos perseguem. Aqui nesse versículo está dizendo, fale bem dessa pessoa. Não fale mal dessa pessoa. Euloiokalá, fale bem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ora, se a palavra abençoar aqui nesse versículo significa falar bem, vocês sabem o que significa a palavra amaldiçoar nesse versículo? Sabem o que significa? Quem disse falar mal? Quem disse? Faz assim. Isso, irmã Terezinha, falar mal. Então, nesse versículo aqui, amaldiçoar é falar mal. É falar palavras ferinas. É incitar uma intriga. É atacar a moral, a pessoa, através das suas palavras, né? E também no grego, né? Por que eu falo do grego, irmão? Ah, porque o pastor fica falando do grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, tá certo? Quando o Novo Testamento foi escrito, ele não foi escrito em português, ele foi escrito em grego. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, ele escreveu em grego. Então, ele disse assim, euloiokalá, fale bem de quem me persegue. Mas quando ele disse, abençoai e não amaldiçoeis, no grego é kakoléu. Então, ele disse mais ou menos assim, euloiokalá e não calcoléu, né? E não cacoléu, ou seja, fale bem, não fale mal de quem te persegue, né? É por isso que a gente cita o grego aqui, tá bom? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí, através do conhecimento dessa língua, você tem um entendimento mais preciso do que é que o versículo está querendo dizer. Então, abençoai é falar bem. E amaldiçoai é falar mal. Nesse versículo, tá? Outros textos, em outros versículos, essas duas palavras podem aparecer com sentidos diferentes. Mas aqui o sentido é esse.
Então, cacoléu significa falar mal. Ou seja, você não pode perdoar alguém e continuar fazendo fofoca da pessoa. Você não pode perdoar alguém e continuar falando mal da pessoa. Você não vai conseguir superar a mágoa, a dor, a ferida, se continuar contando para os outros o que aconteceu, o que fizeram com você. Embora você lembre, mas se você perdoou de fato, feche a boca. Não fale mal, mas fale bem. Provérbios 17, 9. E agora a gente vai para a conclusão. Provérbios 17, 9. O que é que está dizendo aí? Encobrir a transgressão aqui, irmão, não é no sentido de você ocultar o pecado, o mal feito de alguém. Mas encobrir a transgressão aqui é nesse sentido que eu estou dizendo. Uma vez que você conversa com alguém que lhe ofendeu, ou que você ofendeu essa pessoa, uma vez que vocês se resolvem, que vocês se acertam, que vocês se perdoam, aquele assunto morreu. Você pode até lembrar, mas o assunto morreu. Ele não deve ser mais mencionado entre vocês, nem mencionado para outra pessoa. É isso aqui que está querendo dizer, encobrir a transgressão. Então, aquele que faz isso, de fato, ele perdoou e ele está buscando a restauração da amizade. E isso serve muito para o casal, né? Porque qual é o casal que não briga? Todo casal briga. Mas o que é que acontece? É que quando o casal briga, ele tem que se acertar, ele tem que se perdoar, ele tem que voltar às pazes, né? Mas como é que ele volta às pazes se em qualquer situação de estresse, um dos dois diz assim, mas você lembra que eu me esqueci daquilo que você fez? Então, não está buscando a paz, nem a amizade, nem a harmonia. Porque se estivesse buscando, não traria de volta aquilo que já passou. Mas o que resolve o assunto, separa. Mas o que revolve, aliás, mas o que revolve o assunto, separa os maiores amigos. Por quê? Porque aquela questão não foi enterrada. Tem que ser enterrada. A página tem que ser virada. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Concluindo. Por isso, se você quer de fato aprender a perdoar e ficar livre da mágoa, primeiro, decida perdoar. Segundo, dependa de Deus para te ajudar. Terceiro, obedeça a palavra de Deus e, de fato, abençoe o que lhe maldiz, faça o bem ao que faz o mal, ore por quem te persegue, não fale mal dessa pessoa, mas fale bem. Fale bem. E certamente, assim como a matemática, como diz a história, como 2 e 2 são 4, você conseguirá sim perdoar. Se você fizer isso, seguir esses passos, você conseguirá perdoar e ficará livre da mágoa. Satanás, ele sempre procura usar pessoas para nos atingir. Porém, se você perdoar e orar por quem te feriu, você estará quebrando as armadilhas do inimigo contra você.
lembre-se que o amor é sempre a sua melhor arma. Vamos ver esse último versículo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. E aqui eu gostaria de ler junto com vocês. Tem uma versão que diz acima de tudo e outra versão diz sobretudo. Mas vamos ver a versão que está ali, ó, na tela. Vamos lá? Acima de tudo, porém, tende amor. Acima de tudo, tende o amor intenso uns para com os outros. É isso que nós devemos ter entre nós. Pode haver desentendimentos? Pode. Não deveria, mas por causa da nossa natureza humana, pode acontecer. Mas sobre qualquer questão, qualquer desentendimento, do passado ou do presente, o amor deve estar acima. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Cobrir multidão de pecados aqui eu entendo que eu sou pecador e você também é. Então eu não vou lhe apedrejar, nem você vai apedrejar a mim. Porque tanto eu quanto você fomos salvos e perdoados pelo mesmo amor, pelo mesmo Deus, pela mesma morte na cruz, pelo mesmo sangue derramado, pelo mesmo corpo rasgado, pelo mesmo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém.